Ô, Mauro, se reclamou muito muita gente reclamou da convocação, né, do Dorival, chamou mais jogadores que atuam no Brasil do que fora do Brasil, né, o que parece uma coisa meio maluca. Você confia no Dorival, na seleção? Você diz o quê? No sentido de fazer um grande trabalho? Isso, fazer um bom trabalho. Não levo fé, não. Acho que ele convoca jogadores também pela proximidade, porque trabalharam com ele, né? Que pode ser uma maneira dele se valorizar. Fabrício Bruno na seleção, Rafael na seleção, desculpa. Não estão nesse nível. E pode ser até que faça um bom jogo e tal, mas acho que são jogadores de um patamar abaixo, mas jogaram com ele convoca. Aí leva o Juan para trabalhar na CBF, que trabalhou com ele no Flamengo. Quer dizer, me parece muito mais assim alguém que seleciona pessoas que ele confia, que ele conhece, do que um selecionador que vai buscar as melhores opções. É muito diferente ser técnico de seleção e técnico de clube, porque você tem que ser um bom selecionador, além de bom treinador. Tem que escolher os caras certos. Me dá uma sensação até de, sei lá, parece que o cara não acompanha muito futebol internacional, sabe? Me ficou essa sensação. Posso estar enganado, mas me deu essa sensação. Achei a convocação estranha. Lembra aquelas convocações do Leão, da era Leomar, né? Enfim, acho até um pouco perigoso. Acho que tudo vai depender muito também de como as duas seleções europeias vão encarar esses jogos. Tanto a Espanha quanto a Inglaterra, né? Primeiro a Inglaterra, depois a Espanha. Porque esses amistosos, muitas vezes, são tratados de uma forma, assim, os caras trocam todo mundo no intervalo, né? Não dão muita bola. Se jogarem mais sério, vai ser um teste mais interessante, tomara que seja. Mas eu inicialmente, assim, não me pegou, não. Sabe? Achei uma convocação estranha, buscando muitos jogadores que atuam no Brasil. E, enfim, não estou levando muita fé. Eu acho até que o Dorival não é um técnico desse nível. Acho que ele foi superestimado, que ele ganhou títulos, mereceu. Mas, por exemplo, ano passado, a campanha do time que ele comandou, que foi o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, mas no Brasileirão foi um desastre. São Paulo ficou lá embaixo o tempo todo, com um elenco que era para fazer muito mais. Ganhou um jogo fora de casa. Tomou de 5-0 do Palmeiras. Peraí. Mas, assim, há um recorte favorável. Ele é um cara que ele é bem aceito na mídia, é um cara gente boa, mas, honestamente, também não tem muita opção, né? Se você for olhar para os técnicos disponíveis, você não vai encontrar muita opção. Aí é uma carência do futebol brasileiro, e tanto que eles queriam um técnico estrangeiro que desistiu de vir em algum momento, né? Se é que estava realmente tudo acertado, desistiu de vir em algum momento, até porque quem o contrataria, que era o Edinaldo, estava afastado no momento que o Ancelotti teve o seu contrato com o Real Madrid renovado. Sobre a Leila Pereira, só acho que tem um ponto aí que eu acho que a gente precisa refletir um pouquinho. A CBF é tudo que foi falado, por que ela aceita chefiar a seleção da CBF? Não seria melhor ela não aceitar e dar essa declaração direto da sua sala na sede do Palmeiras? Para parar e pensar um pouquinho. Né? Uhum. Bom ponto, bom contraponto esse. Aliás, eu faço a mesma pergunta em relação à Cris Gambaré, porque a CBF tem feito, destruir trabalhos feitos em clubes, né? Fez isso com o São Paulo ao tirar o Dorival Júnior e agora está dizimando o futebol feminino do Corinthians. E eu tenho essa mesma percepção do Mauro. Eu fico me perguntando, se me convidassem para trabalhar na CBF, eu iria? Em hipótese alguma. Por que eu vou conviver com essa podridão? Com essa coisa? Se eu estou bem no meu emprego, no caso do Dorival Júnior no São Paulo, no caso o técnico do futebol feminino do Corinthians, a diretora de futebol feminino do Corinthians, por que trocar? Que sonho é esse da seleção brasileira? Do que nós estamos falando? De que seleção se trata? De que entidade se trata? Isso passa ao largo. Isso é ruim. Olha, o Mauro agora mexeu comigo, porque eu não tinha pensado nisso. Não, eu penso nisso também. Ele levantou sabe, muito interessante essa pergunta que o Mauro nos deixou, né? Por que ela aceitou? Na verdade, lembrando que em 94 o chefe da delegação era Mustafa Contursi, lembra?
Mustafa nos contou Estados a Unidos. delegação em 94. Ele É estava lá. curioso, né? Como as pessoas podem se posicionar de tal forma e tal. Bom, o Tite é um ótimo exemplo, né? Ele assinou um manifesto lá contra a CBF, um mês depois estava lá beijando o Marco Polo Del Nero com a camisa com o nome da mãe dele e tal, e assumiu a CBF, ficou não só uma, como 2 Copas do Mundo, Isso, e aí calou, né? Não falou mais um isso, pio sobre as questões da isso. CBF. Não, o detalhe Agora, também é que o Tite, quando foi empossado e ganhou aquela camisa de seleção com o nome da mãe dele e o beijo do Del Nero, ele estava por cima da carne seca, ele era exatamente. uma unanimidade praticamente, ele poderia ter aceitado e dito o seguinte, ó, a apresentação minha como técnico não vai ter nenhum cartola. Eu, assessor de imprensa aqui, e o Edu Gaspar, que ele mesmo indicou, né, na época, para ser o diretor de seleções. Acabou. Não quero aproveitamento político da minha imagem, do meu prestígio que eu construí. Ele poderia dizer isso e o Marco Polo ia falar, sim, senhor, senhor Tite, que ele precisava do Tite. Lembrando, o Brasil estava fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, o Marco Polo já estava quebradaço, né, sendo muito criticado e com toda aquela situação de não poder sair do Brasil, e de repente ele emprestou o seu prestígio. Então, de fato, tem uma situação que quando fala a seleção brasileira, as pessoas ficam meio que maravilhadas e parece que tudo pode. Existem contradições, é evidente que existem. Várias. A gente cavucar vai lembrar de vários exemplos assim. Esse papo furado de que, não, quando a seleção convida, é uma convocação, né? Parece que está indo para a guerra, sabe? É uma convocação para defender o país. É uma palhaçada até, esse tipo de raciocínio. Mas existe isso em todos os níveis, dos jogadores aos dirigentes, passando pelos treinadores. Falou na seleção, todo mundo tem que fazer e dizer amém. Não é bem assim, porque a seleção é comandada, a CBF, por pessoas, sabemos quais são. Muito bem, quero passar a bola para o Arnaldo para falar um contraponto sobre essa história do Dorival ser um cara bom ou não para a seleção. Só que temos audiência qualificadíssima aqui. Marília Ruiz está nos acompanhando, grande Marília, e ela faz o contraponto do contraponto. Ela fala assim: acho que a Leila funcionou como uma mulher bomba dentro do QG da CBF, ao falar como empossada como chefe da delegação sobre essa questão. Enfim, mas é uma boa discussão, de fato é bem interessante. Agora, Arnaldo... Lembrando que ela aceitou o cargo, aceitou a missão antes desses 2 acontecimentos. É verdade. Daniel Alves e Robinho. Teve isso. Ela tem um avião dela, ela pode pegar o avião e voltar para o Brasil. Sim. E falar, não quero mais ficar aqui. Sério, gente. Não, numa boa. Ela tem tamanho, poder para isso. A presidente do Palmeiras, uma pessoa rica, não quero ficar aqui mais. Já pensou se ela fala, olha, depois dessa omissão da CBF, diante desse absurdo, eu sou a única pessoa falando, eu não quero chefiar a seleção. Muito obrigado, senhor Reginaldo. Estou pegando o meu jato e estou voltando para São Paulo. Tenho mais o que fazer. Aí seria ainda mais sensacional. Porque eu acho que isso também é um negócio que a gente tem que refletir. Não adianta a gente ficar buscando explicações para isso. É contraditório também, sabe? A gente pode ficar fazendo só copo meio cheio e recorte agenda positiva. Não, tem que ter os dois lados. Muito bom o que ela falou. Palmas. Acho merecidos todos os elogios. Mas tem uma pequena contradição que eu acho que ela mesma pode refletir sobre isso. Pô, por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Aqui é a CBF. Por que o Edinaldo não fala nada? E o Juca já relatou uma série de situações. Ora, bolas. Então tem algo mais aí que acho que merece também uma reflexão, enfim. Boa. Bom debate, ótimo debate. Arnaldo, você pode falar sobre isso se você quiser, claro, mas também sobre... Você acha que o Dorival, ao contrário do que diz o Mauro, é um bom acertador de carros, vai dar um jeito ou melhorar a seleção rapidamente. Tudo bem que vem de um comando muito ruim do Diniz. Exatamente por isso. A comparação vai ser com o time do Diniz. Evidentemente vai ser melhor. Não tem nem... Pode ser qualquer escalação. Porque a característica do Dorival de fato, como você falou, rapidamente, de uma maneira mais simples, acertar e agrupar um time de futebol. E o Diniz tem todo um processo. Então, assim, aliás, o Diniz, nessa semana, vamos registrar, porque para não passar batido, depois daquele chilique pós-Fla-Flu, pediu desculpas, né, aos jornalistas, pela entrevista que deu, pela forma que... E o Diniz e seleção brasileira, o Mauro falou, dirigir time é bem diferente de dirigir seleção brasileira, ou seleções, e para o Diniz ainda, para mim não fazia o menor sentido a escolha do Diniz, por conta dele ter um método todo específico de jogo, que demora tempo, semanas e tal, e os caras se encontram uma vez por mês. Também não gostei da convocação do Dorival, mas acho que ele é capaz, mesmo com essa convocação tanto quanto bizarra, montar um time
que seja competitivo e pare de dar vexames como vinha fazendo a seleção do Diniz contra qualquer time da América do Sul, por sinal, né? Não só Inglaterra ou Espanha, que ele não pegou, mas na eliminatória sul-americana o time foi muito mal, com mais jogadores qualificados do que essa seleção do Dorival Júnior. Vejo algumas possibilidades ali de... Eu acho, em princípio, ainda sem ter o cheiro da escalação inicial, ele vai falar hoje, o Dorival, talvez ele até divulgue o time, que fora o goleiro, que só tem goleiro que atua no Brasil, que eu acho completamente estapafúrdio também, que ele privilegie jogadores que atuam no futebol europeu, sobretudo na Inglaterra, que vai ser adversário do Brasil. Então eu não imagino que jogue o Fabrício Bruno, nem o Ayrton Lucas, nem o Pablo Maia, nem o André, nem o Murilo. Acho que não vão jogar de saída, não, contra a Inglaterra. Imagino que ele coloque... porque ele ainda consegue, fora o goleiro, formar um time mais jovem do que vinha sendo, mas com experiência internacional suficiente, com casca para enfrentar a seleção inglesa. Imagino que ele vá fazer isso. De veterano, digamos assim, só tem o Danilo, que deve ser o capitão do time, e que na linha Dorival deve fazer mais ou menos o que fazia o Rafinha no São Paulo e o que o Felipe Luiz no Flamengo, que são veteranos laterais nos times de sucesso do Dorival, que jogavam numa outra função. O Danilo, lembrando que na primeira partida com Diniz no comando, que tinha que passar como um louco pela lateral, deu 10 minutos, só estirou a perna. Não dá mais para ele jogar assim. Ele joga na Juventus, aliás, como zagueiro. Então, imagina algumas coisas diferentes taticamente, de comportamento do Dorival em relação à seleção do Diniz. Imagina um time melhor. Seguramente mais competitivo, mais agrupado, sem grandes fantasias, como muitas vezes o Diniz defendeu, que, aliás, também foi outro que cedeu à tentação da seleção brasileira, fez todos os discursos possíveis, resgatou o Neymar e tal, e também está pretendendo salvar a humanidade, todo jogador brasileiro e tal, e também tem um monte de contradição nesse discurso aí do Fernando Diniz, que é papo para um outro posto de bola. E aí, Danilo, você está empolgado? Se o seu interesse é grande, médio, pequeno ou nenhum nessa estreia do Dorival? Bom, primeiro também para dar o Mauro realmente fez uma pergunta que me colocou para pensar, eu fiquei aqui pensando, né? Mas acho que esse também é um ponto que a gente pode fazer, e a gente já faz diariamente em todos os programas, em todos os lugares, uma crítica coletiva ao futebol de maneira geral, né? Porque antes do caso do Robinho e do Daniel Alves, a gente tinha vários outros, e 300 casos ali que seria suficiente para qualquer presidente de clube convidado para chefiar uma delegação recusar. Então, assim, considerando que todos eles poderiam recusar e ninguém recusa, pelo menos eu acho que a Leila, dentro do sistema ali da CBF, ela pelo menos se posicionou de uma maneira como nenhum outro tinha posicionado. E claro, a novidade desse caso é o Daniel Alves e o Robinho, mas antes tinha o Marco Polo, o Caboclo, o Teixeira, lá atrás tinha o Avelange e por aí vai. Então, assim, eu fiquei pensando no que o Mauro falou, eu acho que seria uma forma interessante de protestar, você chegar e falar, vou embora, não vou aceitar, mas ao mesmo tempo, se ela não aceita, pode ter o presidente do Flamengo, o presidente do São Paulo, o presidente do Santos e por aí vai. Então eu acho que, ao menos ela lá dentro, fez um papel importante que muitos outros já foram para lá e nunca fizeram. E eu acho que isso também é um reflexo que a gente tem uma sociedade de forma geral também. A gente tem muitos problemas assim, em todos os lugares, não só no futebol. Sobre o interesse da seleção, eu particularmente já falei ontem, inclusive, aproveitando que a Marília está aqui com a gente na audiência, falei para ela também, ontem eu já era o único do programa e provavelmente aqui eu sou um dos poucos que ainda gosta de seleção brasileira e que assiste com muita atenção. Eu realmente tenho ainda para mim, com todos os problemas da CBF, todas as questões de dirigente, cartolagem,
mais uma vez, essa questão ela aflige todos os times. Todos. Se fosse isso, para mim, o futebol estaria acabado. Então eu ainda gosto de lembrar como eu lembrava da seleção brasileira quando era uma criança, que eu nem pensava em todos esses problemas. Veja, não estou aqui dizendo que eles não existem, mas eu gosto de ver a seleção brasileira ainda, então eu estou interessado. Eu não gostei da convocação do Dorival, achei que tinha muito volante, ele até trouxe o PP no lugar do Casemiro. Eu estou bem curioso para saber essa escalação. É uma escalação que a gente tem a dúvida até de quem vai ser o goleiro. Concordo com o Mauro em relação ao Rafael. Para mim, Rafael não é um goleiro que poderia estar ali. Acho que o Murilo do Palmeiras não é o zagueiro que vive. Ele teve ótima fase no ano passado, mas não vive só a melhor fase da carreira agora. Fabrício e Bruno e por aí vai. Então tem várias observações que a gente pode fazer sobre esse time. Mas eu estou interessado sim, Tironi. Eu acho que vai ser um jogo legal de ver, Brasil e Inglaterra. E mesmo que seja um amasso da Inglaterra, ou mesmo que seja um jogo mais travado, eu acho que são duas seleções grandes e eu acho que é um programa, para mim, vai ser um programa legal para assistir no sábado à tarde. Ô, Pachequinho, Deixa eu falar com o Pachequinho aqui, ó. Deixa eu dar um recado para o Pachequinho. O Pachecão aqui compartilha da sua posição. Eu tenho ainda também essa coisa com a seleção brasileira, dos meus tempos de criança. Eu gosto da seleção brasileira e eu separo a seleção brasileira da CBF e de tudo mais. Agora, é que eu estou olhando para esse jogo amanhã não como se fosse um jogo da seleção brasileira. Tamanha confusão. Eu olho para esse jogo como o que deu a irresponsabilidade desse mitômano chamado Edinaldo, né, de ter feito a experiência que fez com o Diniz e ter entregado uma seleção na mão de um cara que vai estrear numa situação que nós todos sempre cobramos da necessidade de o Brasil jogar contra as seleções fortes da Europa, mas que agora é entregar o Dorival para as feras. Você imagina estrear em um Wembley contra a Inglaterra com o time Mambembe. Então eu não sei se eu estou me defendendo do que eu imagino possa ser uma catástrofe. Mas eu também gosto da seleção brasileira, eu torço pela seleção brasileira. Poxa, o Juca tirou o que eu ia falar pro Danilo. Não, lembrando a coluna do nosso querido Tostão, que ele entrevistou o Nelson Rodrigues, né? Eu usaria uma frase do Nelson Rodrigues em relação ao Danilo, que fala que ama a seleção brasileira e tal. Envelheça, Danilo. Boa.